Meu nome é Emmanuel Kwabena Mensah Johnson e eu vou apresentar o projeto de iniciação científica. O projeto é sobre a identificação de tom de voo das asas de mosquitos, usando modelos matemáticos. E esse projeto foi desenvolvido por dois alunos, o Bruno e eu, Emmanuel, e com a orientação do professor Geraldo Piso. Só que nessa parte do trabalho eu vou apresentar mais sobre os dispositivos eletrônicos de baixo custo para a identificação de mosquitos. Neste trabalho focamos mais na identificação dos mosquitos e com isso a gente escolheu três espécies para trabalhar com. E a gente usou modelos matemáticos para identificar os sons e a frequência das asas. E com isso montamos um projeto conceitual sobre o dispositivo eletrônico que pode ser usado para identificar os mosquitos. O objetivo do trabalho era fazer um projeto conceitual para criar um dispositivo que consegue identificar os sons das asas dos mosquitos. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia, sobre a criação do dispositivo de baixo custo que consegue identificar os sons dos mosquitos. Bom, aqui tem um fluxograma sobre o sistema, como que o sistema ia funcionar. Então é o seguinte, tem a parte da entrada aqui, o microfone, aí depois o sinal entra na parte de amplificação, que é para amplificar o sinal, aí entra numa filtragem analógica, que é um filtro de dois estágios. E a partir disso, depois ele entra no central para ser processado. E depois do processamento sai o sinal que precisamos. Bom, primeiramente precisamos de uma fonte de alimentação. Então aqui são as especificações da fonte de alimentação, que é uma tensão de 5 volts e corrente de. Bom, agora a captura de som. Como que é um dispositivo de baixo custo? A gente escolheu um microfone bem comum de baixo custo também, que é microfone que dá para achar em muitos lugares, como gravadores celulares e fone de ouvidos. Então é muito fácil de encontrar esse tipo de microfone. Falando sobre a amplificação, como que o sinal de mosquito tem uma amplitude menor, então foi escolhido um amplificador LM386 que tem um ganho que pode ser ajustado para ter um ganho de 200 e aí com isso dá para perceber o sinal de mosquito para ser tratado. Depois da amplificação tem a parte de filtragem, que é para tirar todos os ruídos que tem no sinal de entrada, né? Todos os ruídos que o microfone capturou e o amplificador amplificou. Então, com isso, bom, aqui é o circuito do filtragem de sinal, que é um circuito de filtro de segunda ordem, de silent key. Bom, nessa primeira ordem é um filtro passa baixa, aí tem um filtro passa alta no segundo estágio. E o processamento é feito de um microcontrolador ATmega 328P, né? É um microcontrolador bem comum na área de eletrônica, né? E é de baixo custo também. E dá para processar as funções que a gente pretende em fazer. Agora falando sobre os resultados, como que o circuito ainda não foi feito, né? Foram feitas algumas simulações para provar o funcionamento de cada parte do circuito. Por exemplo, a parte do central foi simulado e mostrou bons resultados também. E a parte do filtro, com o filtro de Silent Key também foi. E dá para ver os gráficos desse filtro aqui. Aqui mostra a passa baixa e a passa alta. A amplificação, esse foi o circuito simulado da parte da amplificação. Esse gráfico aqui mostra o sinal de entrada com amplitude de 0.12 volts. E esse gráfico mostra o sinal de saída com um pouco atraso em comparação com o sinal de entrada.
Conclusão, o projeto conceitual desse projeto já foi feito e com base nisso dá para construir um dispositivo que ia ajudar muita gente. Referência bibliográfica. Muito obrigado.